Olá pessoal, e vamos nós para a nossa videoaula de número 46, na qual nós vamos falar sobre as primitivas das funções integráveis. Primeira parte, tem uma segunda parte na sequência aí. Primeiro, pessoal, nós trabalhamos nas últimas aulas com a definição de função integrável, com o valor da integral, com as propriedades, condições para uma função ser integrável e tudo mais. Agora, nós vamos, a partir desta videoaula, caminhar por um objetivo que é mostrar que há uma relação entre integração e derivação. Se você já fez um curso de cálculo, você já deve conhecer essa relação entre integração e derivação. Mas se você nunca viu, ou talvez numa primeira vez, pode ser surpreendente dizer que há relação entre o conceito de integral e o conceito de derivada. Por quê? Porque o conceito de integral, você percebeu pela forma como nós definimos que ele está associado com a área abaixo do gráfico de uma função positiva. Então tem a ver com o conceito de área, foi definido pensando no conceito de área. Enquanto a definição de derivada foi pensado, por exemplo, relacionado com o conceito de reta tangente. Nós vimos que há uma relação entre a derivada e a reta tangente num ponto do gráfico da função. Então uma coisa tenta encontrar a área abaixo do gráfico de uma função. A outra pensa em encontrar a reta tangente a um certo ponto no gráfico de uma função. E aí é surpreendente ver que há uma relação muito importante entre as duas coisas. É o que nós vamos trabalhar aqui nessas próximas videoaulas, que vai culminar no famoso e importante teorema fundamental do cálculo. Bom, então, antes disso, se você tem uma função f que ela é derivável ou diferenciável num intervalo fechado AB, por exemplo, podia ser mais geral do que isso, então significa que você consegue encontrar o valor da derivada para qualquer x aqui nesse intervalo. E aí eu posso pensar nisso aqui como sendo então uma função que eu vou chamar de g de x. G é a própria f'. Só estou chamando a atenção para você que isso é uma função mesmo. Se eu consigo derivar, então eu consigo ter uma função que é a função que é a derivada de f. Né? Então isso daqui é a derivada. Agora, eu poderia fazer uma pergunta diferente. Imagine que eu tenho uma função g. E eu pergunte para você se existe uma função f cuja derivada cai nessa função g. É isso aqui que tem a ver com o conceito de primitiva. Na verdade, isso vai nos dar a definição de primitiva que nós vamos falar principalmente na próxima videoaula. Nós vamos caminhar agora para entender um pouquinho melhor algumas propriedades que vão combinar nas próximas videoaulas, tá? Então, mas o conceito de primitiva tem a ver com isso, esse de antiderivada. Quer dizer, eu quero uma função cuja derivada dá essa que eu selecionei primeiro. Então, é para isso que nós estamos caminhando. E aqui nessa videoaula nós vamos já, de alguma forma, buscar isso, mas já relacionando com o conceito de integral, como você vai perceber. Vamos fazer um teorema importante aqui, tá bom? Vamos lá, então? A primeira coisa, pessoal, seja f... Opa! Saiu tudo junto, deixa assim, não tem problema. Seja f uma função definida no intervalo no intervalo fechado AB que seja integrável. Como nós temos trabalhado até agora, uma função integrável. Sendo assim, pessoal, eu vou definir uma nova função que eu vou chamar de f maiúscula no mesmo intervalo de definição da fzinha, da seguinte forma: f maiúsculo de x é a integral de a até x dessa função f. Pessoal, observa uma coisa. A nossa função fzinha está definida e ela é integrável neste intervalo fechado de a até b. Como nós vimos na videoaula anterior, pela primeira propriedade que nós vimos na aula anterior, se eu selecionar qualquer ponto x aqui dentro deste intervalo, a função continua sendo integrável aqui dentro desse intervalo de a até x. Então faz sentido eu calcular a integral de f no intervalo de a até x para qualquer x no intervalo fechado de a até b. Eu estou usando aqui f de t dt para não confundir com esse x que está aqui, né? Eu podia ter usado outra letra aqui, mas vamos usar assim, o x
Vejam, tá aqui, eu estou usando uma variável t aqui para dizer, olha, a integral da função f, mas o que está variando aqui para a gente é o x. À medida em que eu vario o x entre a e b, eu estou com um valor eventualmente diferente para essa integral. Então, eu estou criando uma função f maiúscula de x. Para cada x que eu ponho aqui, a mais um pouquinho, até chegar no b, eu estou obtendo, então, uma função variando no intervalo fechado AB, que é exatamente essa função f maiúscula que está definida aqui. Tudo bem? Bom, nós vamos entender no próximo slide, na sequência dessa aula, que é a parte central desta videoaula, se essa função f maiúsculo tem alguma propriedade importante. Nós veremos que sim, ela tem. Ela tem uma propriedade interessante. Veja, ela é definida em função da derivada. Só que o que está variando não é a função, o que está variando é o intervalo, é o valor que você estabelece aqui para o segundo extremo do intervalo. É isso que está variando. Veja só que interessante isso, né? Mas para nós chegarmos nesse resultado que vai nos falar alguma coisa importante sobre essa função f maiúscula, eu vou precisar na demonstração do teorema que vem aí, dessa definição e desse lema que está enunciado aí nesse slide. Olha, a gente fala que uma função g definida no intervalo fechado da reta AB, ela é lipschitziana se existir um número real positivo m, que está fixado, positivo, tal que para quaisquer x e y que você pegue no intervalo fechado AB, a g de x menos g de y em módulo é menor ou igual a m vezes x menos y. Pessoal, vejam, eu estou pegando uma função, ela é lipschitziana se eu pegar quaisquer pontos no intervalo fechado AB e eu verificar que o quociente g de x menos g de y por x menos y é limitado por uma constante real m positiva, tá certo? Então, pessoal, vejam só que isso é ser lipschitziana. Isso é ser lipschitziana. É dizer que esse quociente, que veja só, é um quociente que está relacionado com um conceito de derivada, né? A gente lembra muito, quando olha para isso aqui, pensa logo no limite que dá a definição de derivada. Então, isso aqui está limitado por uma certa constante real m. Quando isso acontecer, eu falo que a função é lipschitziana. Veja, uma definição. Não é que a gente conheça direto funções que satisfazem essa propriedade, mas se ela satisfaz essa propriedade, eu chamo ela de lipschitziana. E o que importa para a gente é que qualquer função lipschitziana é contínua. É o resultado deste lema aqui. Se eu encontrar em algum lugar uma função que é lipschitziana, eu garanto que ela é contínua. Vamos demonstrar esse lema? Ele é bem simplesinho. Na verdade, eu vou dar só o resumo final da história. Vamos demonstrar esse lema. Acho que até caberia, se você quiser e tiver com um tempinho, puder pausar o vídeo e tentar você sozinho demonstrar esse lema, por que uma função lipschitziana é contínua, acho que vale a pena. Mas vamos lá. Se você pegar qualquer epsilon positivo, eu preciso, primeiro, vamos mostrar que f é contínua num ponto fixado que eu vou chamar de... vai ser bom chamar de alfa. Vamos chamar de alfa. Um ponto fixado no intervalo fechado de A até B. Ok? Vamos mostrar que a função é contínua no alfa. Veja, eu estou mostrando para qualquer ponto de AB. E aí eu vou concluir então que ela é contínua. Se eu mostrei para todos os pontos, esse é um ponto qualquer, então vou concluir que a função é contínua. Para qualquer epsilon positivo que eu pegue, com certeza existe um delta, que já vou te dizer quem é, que é o epsilon sobre m. Epsilon é positivo, m também, então o delta é positivo, tal que para qualquer x que eu pegar no intervalo fechado de A até B, veja só o que acontece quando eu assumo que x menos alfa é menor do que delta, ou seja, menor do que epsilon sobre m. Veja só o que acontece. F de x menos f de alfa, como a função... F não, né? É F? Bom, vamos lá. Nós estamos supondo... Eu não falei, né, qual que era, mas suponha que a gente está numa função f definida no intervalo AB na reta lipschitziana. Então, essa função, estamos assumindo que ela é lipschitziana, tá certo? É que eu acabei assumindo, comecei a demonstração sem colocar os detalhes, mas já ficou implícito para mim que, na hipótese, a função que eu estou utilizando é lipschitziana e eu quero mostrar que ela é contínua, tá certo? Bom, o fato dela ser lipschitziana me permite olhar para esse módulo que eu quero mostrar que é menor do que epsilon, mas eu olho para esse módulo e penso, isso aqui, por hipótese,
já que a função é lipschitziana, então é menor ou igual a m vezes x menos alfa, porque essa é exatamente a propriedade da definição de ser lipschitziana para qualquer x e y no intervalo AB. Ok. Acontece que, pelo que eu estou vendo aqui, eu estou colocando como hipótese para que isso aconteça que x menos alfa em módulo seja menor do que epsilon sobre m. Então isso aqui é menor do que m vezes epsilon sobre m, cancela o m e fica igual a epsilon. Opa! Para todo epsilon existe um delta, tal que se x menos alfa é menor do que delta, então f de x menos f de alfa em módulo é menor do que epsilon. Portanto, o limite de f de x quando x tende a alfa é f de alfa. Portanto, f é contínua em alfa. E se f é contínua em alfa, então ela é contínua em todo o intervalo fechado da reta. Qualquer função lipschitziana é, portanto, contínua. Bonitinho, né? Bom, e usando este lema, nós vamos então enunciar e mostrar esse teorema 1 bastante importante. Viram aquela função f que eu defini f maiúsculo agora há pouco? Deixa eu lembrar você aqui, que eu já mudei o slide, mas eu preciso dela, então eu vou deixar ela aqui atrás de mim, para que você possa lembrar dela com carinho. Veja só o que é interessante. Eu peguei uma função f definida no intervalo fechado AB na reta e eu só pedi que ela fosse integrável. Aliás, quando eu peço que uma função é integrável, fica implícito também que ela é limitada, né? Lembrar disso. Mas eu estou pedindo então que ela é integrável. E aí, a partir disso, eu defini para qualquer x no intervalo fechado AB a função de a, integrando de a até x, de f, que eu vou colocar ft dt, para qualquer x aqui no intervalo fechado de a até b. Ok? Bom, então essa é a função que nós estamos trabalhando. E veja, nessas condições, olha o que eu estou concluindo. Eu estou concluindo que a função f maiúscula é contínua. Olha que surpreendente. Eu falei que a função f era contínua? Não. Só falei que a função f é integrável. Só falei que a fzinha é integrável. E sendo ela integrável, eu concluo que uma função integrável é contínua? Não. Nem sempre função integrável é contínua. Uma função pode ser integrável e ainda assim ter alguns pontos de descontinuidade. Então essa função não é contínua, mas essa é. Essa que eu obtenho a partir da fzinha, porque o que está variando não tem a ver tanto com a f. Claro que tem, né? Mas não é tão assim, né? Ela tem a ver mais com o intervalo de definição. O que está variando está aqui, é o intervalo. Essa sim é contínua. Vamos demonstrar? Vamos lá. O fato de nós assumirmos que a função é integrável, como eu ressaltei, nos deixa implícito que a função é limitada. Do jeito como nós definimos função integrável neste curso, não tem como uma função ser integrável não sendo limitada. Bom, isso significa que existe um número real m positivo, tal que f qualquer ponto pela imagem dessa função é limitado por m. Ou seja, o módulo de f de t menor ou igual a m para todo t no intervalo fechado de AB. Simplesmente definição de ser limitada a função. Se eu pegar então dois pontos quaisquer x e y nesse intervalo fechado, olha o que acontece. Primeiro, vamos só supor que o y é menor do que o x, mas podia ter posto que x era menor do que y, tanto faz. É só para a gente poder associar geometricamente que o y veio antes do x. Quando eu faço isso, segundo aquela propriedade, a primeira propriedade de integrais, nós vimos que a função... se a função é integrável no intervalo fechado AB, então ela é integrável no intervalo qualquer dentro do AB, em particular de x até y, de a até x, de a até y. E olha só o que acontece quando eu faço a diferença f maiúsculo de x por f maiúsculo de y. Por definição, isso aqui é de a até x. Quando eu pego f de y e troco por y, então é de a até y. Então faço essa diferença. Mas pessoal, olha só. Olha só. Quando nós olhamos para essa definição aí, a integral, nós pegamos assim, a integral de a até y menos a integral de a até y de f de t dt. Quando a gente faz isso, a gente pode concluir, a partir das propriedades que nós enunciamos nas aulas anteriores, que isso aqui é a mesma coisa, ou seja, de alguma forma teria a ver com isso, né? É que eu não defini, pessoal, não faz sentido isso aqui. Eu tô dando uma ideia que você já conhece no cálculo. Não faz sentido escrever isso aqui, porque eu sempre defini integral como sendo do valor menor para o valor maior. O y é maior do que o a, então não faz sentido escrever isso aqui, mas de certa forma é essa a ideia. Quando eu coloco um sinal de menos, de alguma forma eu posso pensar em inverter o sinal aqui. Bom, mas não é bem isso.
O que eu estou dizendo para você é isso que você conhece do cálculo, talvez. Essa é a ideia. Mas eu vou usar esse fato de um jeito um pouquinho diferente. Vejam só vocês. O que acontece quando eu integro de a até x? Lembra que nós estamos assumindo que nós estamos no intervalo de a até b e eu supus, sem perda de generalidade, que o y veio antes do x. Então, se eu integrar a função f de a até x, eu posso pensar que isso aqui é a soma da integral de f de a até y com de y até x. A integral no intervalo todo é a soma da integral nesse pedacinho com esse pedacinho. Certo? E aí, pessoal, o que você faz? Você pega isso aqui e joga para o lado de lá com um sinal negativo. Você vê então que a integral de a até x menos a integral de a até y é igual a integral de y até x, que é exatamente o que está escrito aqui na sua tela. Veja que a integral de a até x é f de x, a integral de a até y é f de y, e isso aqui então dá, por conta da propriedade P1 que nós mostramos, é a integral de y até x da função f. Tá claro? E agora vamos usar aquela propriedade que envolvia o módulo da função. Quando eu pego o módulo de f de x menos f de y, então estou pensando no módulo dessa última expressão aqui, que por conta da propriedade 7, eu posso colocar o módulo para dentro da integral, só que não é uma igualdade, sim um menor ou igual. Então isso aqui é menor ou igual a isso, que por sua vez, a função f nós mostramos aqui em cima, ou melhor, nós chamamos a atenção que ela, como é limitada, é menor ou igual a um certo m positivo. Então, isso aqui é menor ou igual a n, uma constante, isso sai da integral, integral de y até x de uma função constante igual a 1 acaba saindo x menos y. Portanto, olha o que está escrito aqui em resumo da história. O módulo de f de x menos f de y é menor ou igual a m vezes x menos y. Opa, faltou um módulo aqui, mas não tem problema, né? Porque eu assumi que o x é maior do que o y, mas se não fosse eu pegaria em módulo, tanto faz, dá na mesma. Isso aqui me leva então à conclusão de que a função f maiúscula é lipschitziana. E segundo o lema anterior que nós demonstramos, toda função lipschitziana é contínua, então a f maiúscula também é contínua, como nós queríamos demonstrar. Ok? Então essa função f de x que nós definimos em função do segundo extremo da definição, do intervalo em que a função está definida, essa função ela é uma função contínua. Com isso nós terminamos essa videoaula, desejo a você bons estudos e até a próxima videoaula.